Ô, gente, nós estamos de volta aqui no nosso programa. Agora, para a gente falar um pouco do Atlético, que ontem o Vitor, que é o novo diretor de futebol do clube, saiu em defesa do Filipão. E já vamos chamar o Vitor? Vamos saber o que ele falou sobre a situação do Filipão. Em relação ao Filipão, é uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos. Tive o privilégio de poder estar numa Copa do Mundo sob seu comando. É uma pessoa extremamente carismática, educada, cordial, que tem aceitação por onde ele passa, onde ele chega, ele é ovacionado. Inclusive, treinadores de todas as partes do mundo falam com o Filipão, pedindo aconselhamento. Jogadores, antes dos jogos, vão cumprimentá-lo à beira do campo. Torcedores de outras equipes vão saudá-lo. Adversários pedem para tirar foto com o Filipão. Então, assim, a gente conhece, sabe do caráter, sabe dos valores dele. É uma pessoa que é muito querida aqui dentro do clube. E a gente não pode fazer julgamento, ou taxar o Filipão, num momento onde todo mundo, toda pessoa está sujeita a passar. Então, por um momento ruim, um dia difícil, você não pode rotular uma pessoa que tem tanta história, tanto carisma, e tantos amigos no futebol. Então, a gente sabe, quem convive sabe do caráter do Filipão, dos seus valores, e isso foi algo em caráter de exceção. Então, o Vitor já assumiu essa nova posição, esse novo cargo aí como diretor de futebol do Atlético, com uma bomba, né? Tendo que apagar esse incêndio, ô Tiburcio. Ô, Léo, tenho um respeito muito grande pelo Luiz Felipe Scolari, é um homem sério, trabalhador, honesto. Cansei de falar isso aqui. O Filipão é muito grande, mas espera aí, a instituição está acima do Filipão. Filipão, você hoje não é maior do que o Atlético. Vamos baixar a bola. Eu, se fosse dirigente do Atlético, se fosse presidente, graças a Deus eu não sou, mandaria embora, dava linha, porque senão o clube vai pagar um preço muito alto com a sua permanência aqui. A meu modo de ver, já deu. Tchau. Mas eles vão esperar, vão passar o Campeonato Mineiro, e se vencerem o campeonato vai ser pior ainda para o Atlético, porque aí a encrenca vai vir, vai achar que está tudo, está resolvido. Está igual o Vitor está parecendo Rodolfo Valentino, aquele goleiro que tomava o gol e não ia na bola, só olhava para ele entrando, bonitão, cabelo para trás. Não, e o Vitor continua com o paletó do Rodrigo Caetano. Igualzinho. É o paletó do Rodrigo Caetano. Ele foi para a seleção, largou o paletó aí. E serve. Serviu. Ô, Vanderlei, a postura do Vitor nessa não poderia ser diferente, né? Defender ali. O Filipão hoje, ele é um funcionário do Atlético, é pago pelo Atlético, mas é um patrimônio do clube ali, é um cara que tem uma história muito bacana. Não poderia ser diferente a postura do Vitor, né? É político isso aí, né? A gente sabe disso, não tem como ele chegar ali e fazer uma crítica ao Filipão, à atitude do Filipão. Mas você não acha que ele poderia falar assim, olha, exagerou, não. O Filipão estava de cabeça quente, nós já resolvemos internamente. Não. Você arrebenta com o cara. Aí deixa eu falar. Aí se o ambiente está ruim, ia apodrecer mais ainda. Então, o que ele está fazendo é o certo. O que ocorre ali, o Vanderlei sabe mais do que eu. A boleirada fica por trás. Quando o Leão era treinador do Atlético, falou, não aguento chutar mais em gol sábado, vai estourar tudo. Aí o jogador fala um pro outro, nossa senhora, o homem está superado demais, esse treinamento não existe, corneta em off. O Vitor não vai falar isso abertamente, mas todo mundo que está lá dentro sabe que já deu. Será que tem jogador insatisfeito? Tem. E quando isso acontece... Olha, informação em primeira mão aqui no nosso programa. Não, na verdade não é em primeira mão, não. Então, não foi em primeira mão. Foi dos seus companheiros lá da Rádio Tatiaia ontem, então foi no Bastidores, onde o Gustavo Scarpa, ele foi questionado sobre o seu posicionamento dentro de campo. Isso eu vi, é verdade. Ele virou categoricamente e disse, eu não estou jogando na minha posição. E quem está sendo prejudicado com isso sou eu. Aqui. Isso aí resume exatamente o que acabou de dizer aqui. Isso aí está na prova de juntar as duas aqui, as duas informações que ele falou. O boleiro chega e fala assim, é duro, hein? Como é que é? Hoje põe a mão na boca. Fala assim, hoje põe a mão na boca. Não, ele fala assim, vira assim, aqui,
Tá duro, hein? Tá duro de aguentar um homem muito Nossa. fraco, né? Tem essa cornetada? Muito. Aí, A resenha? Quando acontece isso, Léo, não adianta. Você sabe por quê? O treinador tá falando, tá orientando, e eu acho que é isso que tá deixando desconfortável o Filipão da maneira que ele tá nas entrevistas O dele. jogador ouve, entra no ouvido e sai no outro, e quando eles encontram, começa a sessão de corneta pra caramba. Aqui, Vamos cornetar o treinador. você falou que tinha uma bomba pra nós? Pode falar agora, não? O Ailton, eu passei o fósforo, ele vai riscar a bomba com o limite de jogadores estrangeiros no Brasil já já. É, pra guardar pra daqui a pouquinho? Pode, com certeza. Aí, primeira mão, né? Pode dizer aqui, pode dizer que é a primeira mão. mão. Tá, vamos dar em primeira E mão. vai isso dar aqui. problema, Ó, vai dar problema. Não, problema é quem tem um Atlético com o Igor Rabelo. O homem machucou de novo. Lesão leve no músculo posterior da coxa direita. E o lateral direito, Mariano, também, viu? O Mariano teve uma lesão leve na panturrilha esquerda e ambos já estão no trabalho de recuperação e fisioterapia. Vão fazer falta para o jogo com a América? Falei, eu vou repetir. Não, o que você falou? Falei isso Não. aqui. Essa eles iam pré-temporada não pode ser feita dessa maneira. Principalmente com os mais O velhos. Atlético terminou o ano em alta escala, chegou no topo, no que podia dar no Não, passado. mas o histórico dos dois é de muita lesão. Mas não, mas isso arrebenta. Aqui você está acabando com a pré-temporada do Atlético. Não, Léo. Tem profissional lá que sabe onde que vai, não. Não, Léo, não estou falando do profissional, só. É o seguinte... Não, você está falando do planejamento aí. Eu acho que agora que o time principal tinha que começar a jogar. Agora. Pelo menos as 3 primeiras partidas tinha que ter poupado, principalmente esses jogadores. Mas essa distensão, Léo, essa distensão é de esforço. é de excesso. Ô, Tiburcio. Pergunta ao Tiburcio. Não, aqui, o histórico conta também. O Igor Rabelo machuca toda hora. O Igor Rabelo tá. É impressionante. O chinelinho Zarate. que eles chamam lá, o chinelinho, toda hora tá no DM. Não, mas peraí. Ele teve uma Canela de peraí. vidro, só Ele pode. teve uma Vai ficar contusão. pé da vida, mas... Teve uma contusão de ligamento. É uma contusão. Não, aqui nós estamos falando que ele está inventando isso também, não. Que ele fosse abar, não. Tá, Quando gente, fala que aconteceu, esse cara- mas vai ser azarado lá longe, velho. Não, é porque tá doido, quando aí. tem muita distensão, Ah. realmente pode ser do cara. Mas ele teve uma contusão de joelho. E agora, esse ano, ele já teve 2 lesões de musculatura. É estranho. Ailton. É estranho. Ô, Ailton, sua opinião, por favor. Seja o voto de Minerva aí. Com relação ao Igor Rabelo, eu concordo que ele tem muitas lesões, assim como o próprio Zarate. Que isso. Isso pode ser um desequilíbrio Ó, muscular. mas o Zarate é acima da Isso. média, ainda dá para levar. Assim Entendeu? como o desequilíbrio muscular. Agora, eu também acho que a preparação física do Atlético ela está aquém, porque são muitas lesões consecutivas. Eu acho que alguma coisa lá tem que ser modificada mesmo. Mas o Cristiano Nunes, né, que é o preparador, ele é muito competente. Eu acho que ele vai conseguir equacionar isso. Os jogadores estão falando que tá tudo bem. Mas- Na questão de preparação física. O Scarpa, há 2 jogos atrás, já botou a mão na virilha, né? Teve que ser Ai, substituído. ai. Aí Gente, no outro jogo já estava em campo. A competência aqui não O estão... Mariano está contundido mais uma vez. Não Exatamente. estamos julgando a competência do preparador físico. É muito importante Não, claro dizer. que não. Mas estamos... Claro que não. A maneira como é o... Porque o futebol exige isso. Por exemplo, Por exemplo. a televisão exige que seja colocado o primeiro time. Não tem essa cláusula? Você Não, sabe disso? não. Não Tem tem mais, não? não. Tinha, né? Tinha. Tinha. Então, Aqui. se não tem, piorou ainda. Mas então, é o problema. só põe os caras depois do terceiro jogo. Quantos jogadores tem no elenco? Vamos rasgar o verbo aqui de novo, que eu também gosto de polêmica. Vamos fazer o seguinte. Você tá muito quietinho Rapaz, ultimamente. eu tô São gostando de quantos ver. jogadores no elenco do Atlético? 34. Pois é, 34. Tem um monte de jogador da base. O primeiro jogo do Atlético, onde ele perdeu vergonhosamente. Fazia Por o que time não 3? tinha base naquele campo? Entrou com o time principal, deu um vexame em campo. Vexame. Poderia sim ter entrado com jogadores e continuado mais uma semana de preparação para os jogadores principais do elenco. O segundo jogo, como perdeu o primeiro, poderia aí sim, quem sabe, começar com jogadores principais e ir substituindo ao longo do tempo. Não fez. E aqui, a gente falou disso no programa de ontem, de todos os grandes centros de futebol, principalmente vamos pegar os 20 da Série A, o Atlético tem o pior desempenho nos jogos nesse início de temporada. Sim. A gente falou isso ontem, tá pior do que o Grêmio, tá pior do que o Inter, tá pior do que o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. São Paulo, todos os grandes de São Paulo estão melhores do que o Atlético. Até o Santos está jogando mais do que o do Atlético. Aqui, esse é um dado preocupante? Isso preocupa? Dos 20, isso é um levantamento que a nossa produção fez, dos 20 da Série A,
o Atlético é o que tem o pior desempenho. Eu disse isso aqui, eu falei. E tem a terceira pior campanha. E eu disse aqui, antes da gente ficar analisando, ficar falando, mas vai melhorar no Campeonato Brasileiro, na coisa, vamos olhar os times de fora, como estão. Eu avisei isso aqui. Falou ontem, nós falamos disso aqui ontem. Pois é, então, o que acontece? Precisa, com o elenco que tem, o Atlético está muito aquém. Não, mas tem mais Eu aqui. acho que tá, Léo, vou polemizar mais ainda. O Atlético, tem esse problema físico e tal, o Atlético não está bem físico. O problema não é esse, não. O Atlético está mal treinado tecnicamente. Não tem esquema, não tem nada. Talvez você não consegue seja ver. dos 20 maiores do Brasil o pior treinado nesse momento. O Atlético não tem padrão de jogo, não tem esquema tático, não tem jogada ensaiada, é um bololô, ligação direta e mais nada. O Filipão pode ficar pé da vida, que não vou mudar minha opinião. Tá mal treinado pra caramba. Dos 20 da Série A, só tem 2 piores do que o Atlético. Alguém se atreve a dizer? Botafogo? Botafogo é um. O outro? Cruzeiro? Você tá de brincadeira. Mas Não, você tá de brincadeira. O Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro. Você tá de brincadeira. Tá vendo como é que você é? Você tá vendo como é que você gosta? Depois você vai falar que eu tô... Alô, Nação Azul, celebra. Corinthians. Corinthians. O Corinthians, do meu amigo Dr. Felipe Ferreira, gente boa. Tá lá no Buriti sofrendo. O Corinthians empata e depois solta foguete lá na internet. Mas aí, campeão. Mas aí quer dizer que o Atlético, então, está bem pior do que o Corinthians. Porque o Corinthians remontou, técnico novo, tudo novo. O Atlético jogou não. quantas vezes o Corinthians? E o Atlético ainda tem um detalhe. Se perde para o América, corre um sério risco de não se classificar no É isso que eu tô perguntando, se isso é preocupante. Muito. Isso aí é assunto para o próximo bloco. Só para a gente dar uma pincelada final aqui a respeito da situação do Filipão, a informação que a gente tem, ou que eu tive hoje, é que ele ficou de conversar com a família dele para tomar uma posição com relação à permanência dele no Atlético ou não. Mas ele está bem chateado com a situação. Não é por menos, mas a culpa não é nossa, né, Felipão? A culpa é dele. A culpa é sua, né? A culpa é sua. Não é só por o fato de não treinar bem a equipe. Eu acho que a equipe ainda não deu resposta do treinamento que é feito. Eu não acho que ele falta treino, não é isso. Ele não conseguiu implantar. O time não emplacou ainda, não deu uma resposta do trabalho feito. Eu acho assim, Léo, é muito difícil quando você ouve um Scarpa falar o que ele falou. Ele não está conseguindo visualizar... Fazer a leitura, né? A leitura do jogo e falar assim, aqui é uma coisa muito importante que pouco treinador faz. Como é que você gosta de jogar? Não, mas qual que é a posição do Scarpa? Para você? Na minha... Qual é a posição? Ele falou... Não, qual é? Ele falou assim, eu sou o camisa 10, eu jogo pelo centro, às vezes caindo pela direita. E o Filipão treinou no Palmeiras, ele sabe exatamente quem é o Scarpa. Se ele não está escalando direito, aí vai me desculpar, mas ele está fazendo errado. O Scarpa, eu não sei se vocês lembram quando ele jogou no Palmeiras, ele jogava tipo Alex. É aquele jogador que não pode ter compromisso dentro de campo. Sabe o que eu falo? Você não pode botar um cara desse para correr atrás dos outros. Gente. Não pode. Não pode. Cara desse, você tem que falar com ele assim, aqui, toda hora que a gente for atacado, explora o espaço vazio. Não, nós vamos te achar. Né? Você pode ficar tranquilo que nós vamos tocar no Exatamente. Aqui, você falou que ele foi treinado pelo Filipão? Foi. Mas ele vingou mesmo com o Abel, né? Tudo bem, mas com o Filipão ele era bem conhece, questionado, era bem mas mais ele ou menos. Conhece. Era titular, reserva, titular, Pois reserva. mas ele conhece, sabe de todas as valências do jogador. A partir do momento que você o conhece, claro. você tem que explorar o que ele tem de melhor. E ele deixou claro, eu sou um camisa 10, eu jogo pelo meio, cai pela direita. Agora eu quero uma pergunta aqui pro meu amigo Tiburcio. Tiburcio, se você fosse treinador de um cara, e o cara vira para você e fala assim, eu estou jogando... O cara vai fazer uma entrevista e o seu jogador fala assim, eu estou fora da posição, não estou jogando. O que você fazia no dia com o cara? Chamo para conversar. O que é isso? Você está trabalhando comigo dia a dia ou não? Porque o Scarpa nessa deu uma empurradinha no Filipão. Jogou ele no Filipão jogou e tal. Agora, quero falar uma coisa aqui para o torcedor do Atlético e para você que está do outro lado da sua casa. O Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o perfil de trabalho dele, a filosofia de trabalho dele, não condiz com esse elenco do Atlético. Direção da... Presta atenção nisso que eu estou falando. A filosofia de trabalho dele não combina com esses valores que o Atlético tem em campo, com esse 11 que o Atlético coloca em campo. Não é o perfil do Filipão, gente. Então tira agora. Não estou aqui fazendo campanha para tirar, para sacanear ninguém, mas não vai dar certo no decorrer do ano.